Ora, mais uma vez, bom dia. Bem-vindos a mais uma formação. Meu nome é Nelson Silva e hoje vamos falar sobre sistemas de detecção de incêndio da marca Oshiki. Desde já, eu agradecia se a malta me conseguisse confirmar que me está a ouvir e que está a ver o ecrã. Se houver alguém que possa só aí nas questões só verificar só se me estão a ouvir corretamente. Eu penso que sim. Então, vamos então dar início a este curso. O que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a Oshiki, uma marca japonesa, portanto, uma marca que já existe desde 1918, ok? Portanto, é uma marca muito conhecida, portanto, a maior parte das pessoas conhecem a marca, portanto, apenas da parte de detectores e do seu protocolo, mas, no entanto, há muito mais vida para além só dos detectores e deste protocolo. Portanto, é uma marca bastante completa e com uma tecnologia surpreendente, que nós vamos ver isso hoje. E vamos começar aqui pela questão do via rádio, ok? Portanto, é uma das novidades relativamente dentro da detecção de incêndio. Começamos pelo módulo receptor via rádio supervisionado, portanto temos que ter uma forma de que os detectores wireless possam comunicar com a central, portanto este receptor é ligado diretamente a um loop endereçável da central e por sua vez irá fazer, cá está, portanto, sendo um translator, não é? Vai fazer a tradução entre os detectores wireless e a própria central. Ok? O que é que nós temos aqui diferente, porque isto não é novidade no mercado, mas o que é que nós temos em termos de melhorias, porque estamos a falar de um produto totalmente novo. Para além de termos uma porta micro USB para programação e manutenção, que eu digo já que não é necessário, porque o próprio equipamento tem um ecrã OLED que permite fazer toda a programação e permite fazer toda a gestão dos equipamentos e é mais do que suficiente. O próprio equipamento é alimentado pelo loop. Podemos ir até 126 dispositivos de campo ou mais, ok? Portanto, vocês estão a ver ali um asteriscozinho, efetivamente tem a ver com a limitação da central, ok? Portanto, se a central, se nós ligarmos este translator numa central que suporte protocolo Oshiki e ela tenha capacidade de 240 equipamentos, será esse o limite, então, do próprio receptor, ok? Suporta rede mesh automática, ok? E nós pensamos assim, ok, rede mesh, isso normalmente tem a ver com IP. Não necessariamente. Vamos ver um bocadinho mais à frente o que é que isto quer dizer, mas na realidade o que quer dizer é que os detectores podem escolher qual o expansor e qual o translator que vão utilizar para fazer a comunicação. E aqui é uma melhoria significativa, ok? E depois temos isolador de curto-circuito integral, portanto que nos faz a proteção do sistema caso exista algum problema na cabelagem. Também temos o expansor via rádio supervisionado, e aqui ele tem que ser alimentado ou a 12 ou a 24 volts contínuos. Portanto, é um repetidor que pode ser colocado em vários locais e o detector irá escolher, através do mesh de autoconfiguração, irá escolher qual o repetidor ou o translator que possa estar mais próximo e então aí fazer a sua conexão automaticamente. Atenção, não há qualquer intervenção nem qualquer programação da parte do instalador, ok? Então, como é que funciona a rede mesh automático? Bastante simples. Portanto, nós temos aqui este equipamento que é o translator, não é? Portanto, é o equipamento que é conectado à central através do loop, ok? Portanto, entrada e saída. E depois, o que é que ele vai fazer? Ele vai comunicar com estes expansores que estão alimentados localmente,
ok? E aqui, pá, nós recomendamos que sejam alimentados com uma fonte de alimentação com bateria de backup, que é para garantir que o equipamento continue a funcionar. Portanto, a central tem a sua própria bateria que vai manter o translator em funcionamento em caso de falha de eletricidade, e estes expansores também terão que utilizar a mesma filosofia. E depois temos aqui os vários detectores que estão dentro dos campos de detecção destes expansores e do próprio translator, que irão se conectar àquele que tiver melhor sinal. Então, por exemplo, nós temos um detector que está a comunicar aqui com o expansor número 1. Mas por alguma razão há uma interferência aqui pelo meio, ou então simplesmente este expansor deixa de funcionar por alguma razão. Então, automaticamente, o detector vai selecionar o expansor que tiver o melhor sinal. Ok? Portanto, o mesh automático é tão simples quanto isto, e é o detector que toma essa decisão. Ao contrário daquilo que nós tínhamos anteriormente, em que nós tínhamos que vincular, portanto, um detector com um determinado expansor ou com um determinado translator, aqui não. Aqui é o detector que vai escolher qual é que é o equipamento com o melhor sinal e vai se conectar a ele. E poderá fazê-lo isto variedíssimas vezes, ok? Então, os detectores são detectores que enviam níveis de temperatura para o receptor, portanto, independentemente se for óptico ou óptico e térmico ou o que for, portanto, ou mesmo um VAD, eles estão sempre a enviar níveis de temperatura e com isso depois fazem a combinação com a detecção que têm. Não quer dizer que eles façam alarme por detecção de temperatura, para isso temos o detector que é específico para isso, mas tem sempre a temperatura como um dado, como uma informação adicional. Podemos testar o alarme do mesmo e fazê-los disparar com um ímã, ok? Portanto, para testar a comunicação entre o detector e o receptor, classificação A1AR, e entrada de câmara de óptica patenteada. Esta entrada de câmara óptica, eu não tenho aqui a imagem, gostava de vos mostrar um bocadinho melhor, mas efetivamente tem uma entrada bastante original, portanto bastante engenhosa, que permite que a sujidade não entre para dentro da área de detecção e fique acumulada numas pequenas câmaras que têm aqui à volta do próprio detector, ok? Portanto, um bocadinho ao estilo japonês, portanto, temos aqui um detector com um ótimo princípio de funcionamento, ok? Mas vamos ver aqui mais detalhes mais à frente. Então, temos o sensor óptico com sirene de voz e VAD via rádio supervisionado, onde nós podemos ter 3 mensagens de voz pré-gravadas, no entanto, apenas uma será ativa, potência de 91 decibéis, controle do nível de poeira e autoajuste, ok? Portanto, o próprio equipamento, conforme o nível de poeira, o seu nível de disparo também sobe, ok? Portanto, se eu tiver um nível de poeira de 20%, o alarme vai disparar 20% mais tarde, ou seja, ele não vai permitir que o nível de poeira contribua para falsos alarmes. Okay? Na mesma, o teste alarme usando um imã e VAD classificação C3 2.6, portanto é o que lhe dá a certificação para mensagens de voz e sinalética. Depois também temos o WL8 in/out, portanto são módulos via rádio supervisionados, onde eu posso ter este módulo de 8 entradas, ok? E onde eu posso ter também um módulo de apenas um circuito de entrada, ok? Portanto, são 2 módulos distintos, e também temos um contacto de relé normalmente aberto e normalmente fechado, o que pode dar imenso jeito em determinadas situações, como por exemplo portas de emergência, ou qualquer tipo de outra ordem que eu tenha que comandar, uma ventilação, uma claraboia, o que for. Portanto, tenho aqui um módulo que pode ser, claramente tem que ser alimentado localmente, 12 ou 24 volts na mesma, e que eu posso utilizar então para comandar equipamentos e até receber informações de entrada. Ok? Da mesma forma como este equipamento aqui, que é apenas
um circuito de entrada e supervisionado, ok? Então, mais sirene via rádio supervisionada, potência 93 decibéis, 4 tons selecionáveis, portanto é um equipamento que muito facilmente e é flexível derivado à sua comunicação rádio, que nós poderemos colocá-la em qualquer ponto. Temos também a botoneira via rádio supervisionada, com um botão reinicializável, testado e fiável. Portanto, é um equipamento cuja bateria também tem uma duração muito acima da média. Também de mencionar que todos estes equipamentos, para além de terem a sua bateria habitual, não é? Portanto, para além de ter a sua bateria de lítio, também tem uma bateria secundária, que será uma bateria do género, aquelas 2520, aquelas CR 2520 ou 2320, que são aquelas baterias do tipo moeda, aquelas baterias muito espalmadas. Isto são baterias de backup que normalmente entram em funcionamento quando nós esgotamos por completo, portanto, a bateria principal e é necessário manter alguma comunicação em caso de emergência ou até mesmo alguma utilização. Portanto, e quando são trocadas as pilhas, devem ser trocadas também essa bateria secundária, ok? É uma recomendação por parte do fabricante, mesmo que não cheguemos a gastar por completo a bateria principal, a secundária também deve ser trocada. Depois, também temos o kit de teste rádio supervisionado. Este kit é muito importante quando nós temos instalações com alguma dimensão, armazéns, escritórios com muitos compartimentos. Este kit basicamente é composto por este equipamento que fará o papel do translator, não é? Estará conectado neste keypad, neste teclado, em que no ecrã iremos obter a informação de rádio, e depois temos uma vara com cerca de 3, 4 metros, onde estará localizado este detector que fará a comunicação com este translator, que por sua vez irá dar a informação rádio, ok? É um equipamento, é uma ferramenta bastante útil em instalações com alguma dimensão e que nos ajuda a obter uma melhor topografia da obra quando nós estamos a dimensionar ou quando estamos a preparar-nos para fazer uma instalação. Ok? Portanto, é um equipamento efetivamente e é uma ferramenta que poderá dar imenso jeito na questão da localização e no posicionamento até mesmo dos repetidores. Muitas das vezes temos instalações com alguma dimensão em que as ondas rádio nós não vemos, não sabemos qual é que é o nível de captação, podemos ter alguma interferência naquele local e isto ajuda-nos a determinar a melhor posição para fugir a essas interferências. Em termos de características técnicas, a Oshiki não é jovem neste campo, portanto já teve outro equipamento, outra versão anterior, que era o Firewave. Portanto, atualmente, esta versão que nós estamos a falar é o Echo, e o Echo tem melhorias significativas. Para vocês terem uma ideia, o Firewave é muito semelhante ao sistema via rádio que nós tínhamos, ainda temos, da Advance. Mas com um update estrondoso. Então, em termos de tempo de bateria, de vida útil, enquanto que no Firewave tínhamos sensivelmente 5 anos, na Echo na linha Echo podemos ir até 10 anos, ok? Equipamentos por expander. O expander, portanto, é o expansor que, por sua vez, comunica com o translator que está ligado ao loop. Nós tínhamos um limite de 32 dispositivos, portanto, detectores, botoneiras, sirenes, muito idêntico ou dentro dos mesmos valores que nós tínhamos da série da Advance, e na Echo não temos limite. Ou seja, temos aqui este asterisco 2, que quer dizer que é limitado pelo painel. Portanto, se o painel tiver uma capacidade de 120 dispositivos, são 120 dispositivos que nós podemos ter ligados a um expansor. Se for 240, são 240, por aí fora. Okay? Communication range, portanto, alcance. No Firewave tínhamos 150 metros, ok?
Isto estamos a falar entre o dispositivo detector e o expansor ou o translator, ok? Portanto, na FireWave tínhamos 150 metros, na Echo temos 1200 metros. Em termos de número de expansores por translator, número de repetidores que podemos colocar em cada translator. No FireWave era 7, na Echo é ilimitado, ok? Portanto, não tenho limite na quantidade de expansores, ok? Na mesma temos aqui um asterisco 2 que poderá ser limitado pelo painel, ok? Só para vocês terem aqui uma ideia que existe uma diferença entre translator to expander, ou seja, entre o tradutor, ou neste caso o módulo que vai conectar à central e o próprio repetidor. Na FireWave tínhamos 250 metros, na Echo podemos ir até 2000 metros, ok? Quer dizer que eu posso ter um repetidor a 2000 metros do translator e depois ainda tenho mais 1200 metros para a frente, ok? Onde eu posso comunicar com um detector. Portanto, no total podemos ir até 3200 metros de alcance entre a central e o próprio detector. Ok? Portanto, na FireWave esses valores eram muito abaixo e na versão Echo temos um salto praticamente gigantesco, ok? Como vocês podem ver. Esses asteriscos que vocês veem aqui quer dizer que é em campo aberto, ok? Como em todas as marcas que quando medem o alcance dos seus equipamentos, ok? Que mais características técnicas podemos ter aqui comparando com a antiga FireWave, que efetivamente não deixa de ser praticamente a grande maioria dos sistemas de incêndio por via rádio. Portanto, o mesh de autoconfiguração na FireWave não existia, na Echo existe. A bateria, portanto, a bateria podia ir de 5 a 8 anos, ok? Na Echo pode ir até 10. Temos um detector VAD, portanto, com projeção de voz e sirene, que na FireWave não existia, na Echo já existe. Os equipamentos, os detectores, botoneiras, sirenes, podem determinar qual é que é o melhor caminho ou qual é que é o melhor equipamento que lhes pode dar o sinal, sendo o próprio equipamento a tomar essa decisão. Na FireWave não existia, na Echo existe. E ainda podemos fazer um alarme de teste através do menu do translator, ou seja, o próprio receptor que está ligado à central permite fazer testes de alarme com os equipamentos. Com o FireWave isso não existia, com a Echo é possível, ok? Então, como é que a comunicação rádio funciona em termos de protocolo? Ou seja, na realidade, o que é que acontece quando é necessário ajustar o seu sinal? Então, temos, portanto, um detector a comunicar num determinado canal com o translator, ok? E aqui a comunicação vai e volta, ok? Tudo a funcionar corretamente, mas, no entanto, eu tenho uma interferência pelo meio. O que é que acontece quando existe esta interferência? A primeira coisa que o translator e o próprio detector vão fazer é o ajuste automático de amplitude. Basicamente fazendo o quê? Vai aumentar a potência do sinal e conseguir então passar por cima da interferência. Ok? E isto no papel parece muito bem, portanto parece bastante interessante, ok? Automaticamente eles aumentam a potência, claramente que do lado do detector vai significar gastar um pouco mais de energia, mas temos outro cenário em que a interferência, e neste caso temos novamente aqui um detector a comunicar normalmente, em que a interferência é demasiado forte. Então aqui o ajuste automático de amplitude ou o aumento de potência não é suficiente. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que simplesmente mudar de canal. Mas não somos nós que fazemos isto, é o próprio detector e o próprio translator que fazem isso automaticamente. Portanto, eles já sabem, já têm na programação deles que a primeira coisa a fazer é aumentar a potência,
não é suficiente, não conseguem comunicar, então vamos passar para o próximo canal. O que é que acontece? Às vezes o translator pode o fazer um bocadinho mais cedo que o detector, ou o detector fazê-lo mais rápido que o próprio translator, mas vão ficar à espera, eles já sabem que se não conseguirem comunicar aqui, têm mais 6 canais, ou mais 5 canais neste caso, para tentarem a comunicação. E a partir daí consegue-se então restabelecer novamente a comunicação com o equipamento. Concluímos aqui a parte da Eco, portanto, basicamente nós fizemos aqui apenas alguma introdução à própria linha, e agora vamos falar da central, que é a Latitude, que é uma das centrais mais potentes do mercado, portanto, é uma central com um potencial muito grande. Nós já vamos ver aqui em pormenor alguns aspectos principais dela, ok? Mas podemos resumir aqui um bocadinho. Em termos de modelos, temos praticamente dois modelos, portanto, o modelo que vai até 8 loops e o modelo que vai até 16 loops, com capacidade até 16 loops. Em cada loop, nós temos a capacidade de 125 dispositivos, 4 circuitos de sirene programáveis, cada um com uma potência nominal de 2,5 A. Fonte de alimentação principal do equipamento, 5,25 ou 10,25 amperes. Okay? Portanto, temos as duas fontes. Normalmente, na de 8 loops, temos a 5,25 e na 16 temos a 10,25. 3 entradas programáveis, 5 saídas de relé programáveis, eletrónica modular, porque ela é toda por módulos, já vamos ver em detalhe. Mais de 4.000 pontos de subdireção por painel, ou seja, nós apesar de termos 125 dispositivos por loop, nós podemos subendereçar, ok? Portanto, um módulo com 4 entradas e 4 saídas, na realidade tem 9 endereços, ok? Tem o endereço principal do módulo e depois tem mais 8 subendereços por cada saída e por cada entrada, o que eu consigo manter na mesma o mesmo endereço, mas derivando depois com subendereços. Já vamos ver também em pormenor como é que isso funciona. Pode funcionar em rede até 128 painéis, compatível com o nosso comunicador Pyrrhus, em princípio já desde fevereiro, março. Eu penso que ainda estamos a corrigir alguns bugs, mas já temos o nosso comunicador praticamente integrado com a Latitude. Suporte e conformidade com a BS 7273-4, portanto, que é uma norma inglesa. Programação melhorada de cause e effects, modelos de configuração padrão poderosos. Pronto. E depois as várias certificações, estas são algumas daquelas que esta central já possui. Então, em termos de caixas, existe basicamente 3 modelos de caixas, e nomeadamente tem mais a ver com aquilo que nós precisamos em termos de módulos ou até mesmo de baterias. Na versão mais baixa, portanto a de 2 a 8 loops, já podemos considerar baterias até 26 amperes. Okay? O que já de si já é muito melhor do que as de 17 habituais que nós utilizamos. Depois temos a mesma central, mas com uma caixa mais larga, portanto com mais profundidade, digo, ok? Portanto, e que permite-nos então colocar baterias até 45 amperes, caso haja essa necessidade. E depois temos esta que é a maior, ok? Que é a de 16 loops, que basicamente segue a mesma filosofia em termos de baterias até 45 amperes. Em termos de acessórios ou em termos de periféricos, podemos também contar com o módulo repetidor, ok? Portanto, que é praticamente, não deixa de ser esta parte aqui do meio da central numa caixa muito mais pequena. Portanto, é um ecrã tátil de 7 polegadas, 800 por 480, ajuste automático do brilho do visor, besouro interno, baixa corrente,
é alimentado por 24 volts, não alimentado pela central, terá que ter a sua própria fonte de alimentação e tem uma construção compacta e fina, porque a ideia é ser colocado em locais onde nós não podemos colocar a central, por razões bastante lógicas, temos que ter um painel, ou neste caso um comando de controlo sobre o próprio equipamento. Depois, as cartas de loop fornecem sempre 2 loops, ok? Portanto, endereçáveis, instalação simples plug and play. Podemos ver o estado do dispositivo, monitorizar o loop e redundância integrada como é normal. Portanto, nós cada vez que adicionamos uma carta destas, ganhamos sempre 2 loops. Nós temos então 2 painéis, como vocês viram. Temos o painel de 8 loops e temos o painel de 16 loops. Que diferenças temos entre os dois? Então, normalmente o painel de 4 slots, que é o que vai até 8 loops, é composto por apenas uma mainboard, portanto tem apenas uma placa única. E tem sempre 2 placas A e B, que são cartas de sistema. São estas 2 primeiras que vocês estão a ver aqui do lado esquerdo, ok? São sempre, todos os equipamentos trazem, ou seja, tanto a central de 8 loops como a 16, as primeiras 2 placas nunca contam para a contagem. Portanto, quando nós dizemos 4 slots, dizemos que são 4 slots para loops, para bases de comunicação com detectores. Então, eu não conto com estas 2, conto as 4 seguintes. 1, 2, 3, 4. E estas 4 podem ser preenchidas com 4 cartas, o que vai me dar 8 loops. Ok? Então, que mais cartas é que nós temos? Temos cartas de relés, cartas de sirenes, cartas de I/O, portanto, que são in e outs, entradas e saídas, carta de zonas convencionais. Esta é muito interessante. Ou seja, eu posso colocar aqui uma carta de zona convencional e posso ter uma linha convencional e ter aqui 30 dispositivos convencionais, aproveitar uma parte da instalação que já existe, que até não é conveniente de alterar, e eu posso perfeitamente então colocar aqui uma carta de zona convencional. E depois temos a carta Media Gateway apenas na slot F. Só pode ser instalada nesta última carta, se necessário. Ok? Portanto, este equipamento, esta carta Media Gateway, serve para comunicação com outras centrais. Ok? Não há comunicação IP. Está bem? É apenas para comunicação entre outras centrais. Depois, a central de 8 slots é maior, para que se possa acomodar uma placa adicional, que é esta segunda placa que nós estamos a ver aqui. Ou seja, na realidade, é uma placa igual a que nós vimos na central de 4 slots, no painel de 4 slots, simplesmente temos outro painel adicional com mais 4 slots. Então, na mesma, temos as 2 primeiras cartas de sistema e depois temos as 8 slots seguintes, que vai desde C até K, e são destinadas a 8 cartas que vai-me dar 16 loops, não é? Portanto, que são estas 4 mais as 4 da placa adicional, e na mesma as cartas de relés, cartas de sirenes, cartas de entradas e saídas, cartas de zonas convencionais e a carta de Media Gateway na mesma, outra vez, na slot F. Portanto, ela é a única slot com a compatibilidade para receber esta carta, é sempre a slot F, seja num painel, seja no outro, ok? Porque às vezes pode haver alguém que diz assim, epá, não, está na última slot, se calhar tem que a pôr aqui na última slot aqui deste lado. Não, sempre na F. Okay? Caso seja necessário utilizar algum clustering, criar um cluster com várias centrais. Depois temos saídas de 24 volts conforme a norma EN 54 parte 13. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos duas saídas de 24 volts auxiliares com 500 mA cada, nas quais elas, estando de acordo com esta norma, devem ser ligadas em loop. O retorno deve ser ligado nos terminais mais M e menos M. Ou seja, eu retiro, saio daqui com um cabo, vou alimentar os circuitos que eu tenho que alimentar e depois tenho que regressar novamente à central e conectar aqui nestes mais M e menos M. O que é que isto me vai dizer? Vai-me dar supervisão sobre os equipamentos que eu alimento por 24 volts.
ok? Portanto, são alimentações supervisionadas e que caso exista alguma interrupção, algum problema pelo meio, funciona tal e qual como um loop, ok? E onde eu tenho, para além de aviso de abertura do loop, também posso ter um aviso de curto-circuito deste mesmo loop, ok? E eu tendo uma saída e uma entrada, eu consigo manter parte dos equipamentos em funcionamento sem afetar o sistema, ok? Relés programáveis. Temos 3 relés já pré-definidos, ok? Portanto, são totalmente programáveis, mas têm ações por defeito, ok? Então, temos o Fault Relay, que nós já conhecemos, né? Portanto, já sabemos que é um relé que vai desativar quando ocorre uma condição de avaria falha, não é ativa, ok? Ele está sempre ativo. Aqui é ao contrário, ele desativa quando ocorre uma condição avaria falha. E eu posso-vos até dizer que eu não pensava até que era um erro de tradução ou que era alguma estava mal escrito, mas eu confirmei mesmo com o Chique e é assim que funciona. Portanto, normalmente este relé está sempre ativo. Quando tem uma condição de avaria falha, ele simplesmente desativa. Okay? Depois temos o Fire Relay, portanto, de incêndio, quando ocorre uma condição de fogo, ok? E apenas desativa com reset ao sistema, ou seja, quando eu faço uma reposição total ao sistema, é quando este relé volta à normalidade, ok? Depois temos o alarme. O alarme o que é que faz? Ativa numa condição de fogo e pode desativar quando temos um reset, igual ao Fire Relay, ou apenas quando se silencia sirenes. Portanto, eu posso simplesmente só silenciar sirenes e consigo desativar na mesma este relé, ok? Em certas condições pode dar muito jeito, como por exemplo, eu quero manter a situação de fogo, ok? Não me interessa estar a repor a central, mas quero desativar, por exemplo, uma cortina de fogo, uma claraboia, uma ventilação, ou seja, interessa-me desativar alguma coisa, mas manter na mesma o equipamento em alarme, porque eu ainda tenho vários detectores para validar, ou quando tenho múltiplos alarmes em simultâneo, ok? E depois temos os relés PROG 1 e PROG 2, que não têm ação por defeito, ou seja, não vêm pré-programados como estes 3 anteriores, mas são totalmente programáveis. Eu posso-lhes atribuir a condição que eu entender, por exemplo, com a configuração de causa e efeito, em que eles poderão ser ativados na sequência de um determinado detector ou de uma determinada condição. Ok? Depois, entrando aqui um bocadinho mais na tecnologia, nós temos um novo detector, o ACD-EN, um multisensor inteligente com detecção de monóxido de carbono, e nós pensamos assim, ok, um detector com monóxido de carbono não é novidade, não. Mas este é. Porquê? Porque este tem uma coisa que se chama COHB. O COHB é o nível de mortal de monóxido de carbono. Porque, vamos ver, nós podemos conviver com monóxido de carbono em determinadas quantidades. Ou seja, nós podemos conviver ou podemos respirar monóxido de carbono em quantidades muito, muito, muito reduzidas, que são consideradas quantidades que não matam. Okay? Podem aleijar, mas não matam. Mas quando nós atingimos esse nível mortal, este detector tem a capacidade de detectar esse nível de monóxido de carbono e alertar com um alarme específico. Então, na mesma, temos várias aprovações, portanto, parte 5, parte 7, parte 26, 29, 30 e 31 da N54, ok? A capacidade para detectar COHB, 24 modos de trabalho aprovados por LPCB. O que é que são estes 24 modos de trabalho? São combinações. O mesmo detector pode ter vários métodos de trabalho. E já vou-vos mostrar o que é que isso quer dizer. 10 anos de vida útil do sensor de monóxido de carbono, ao contrário dos habituais 4, 5 anos que nós já conhecemos.
Especificamente melhorado para reduzir os falsos alarmes, deverá ser o detector com a melhor taxa de detecção, portanto, garantindo a imunidade a falsos alarmes. Okay? Portanto, é efetivamente um detector bastante completo. E nós já vamos ver aqui alguns aspectos dele que são também transversais ao resto da gama, mas mais especificamente neste. Limiar de disparo programável, LED de 2 cores, verde, fogo, vermelho, portanto, o habitual de sinalização. Um dado muito importante será a capacidade, e aqui tem a ver um bocadinho com a engenharia japonesa e a sua própria cultura, em que nós temos uma capacidade, e isto é um facto curioso, de a partir do chão identificar qual é que é o detector que nós estamos a ver no teto. Isso é uma curiosidade muito interessante e tem a ver com estes 3 buraquinhos que vocês estão aqui a ver, ok? Estão a ver aqui estes 3 buraquinhos? Estes 3 buraquinhos determinam-nos qual é o tipo de detector que nós estamos a ver. Ou seja, se eu vir estes 3 buraquinhos, eu já sei que é um multissensor inteligente com monóxido de carbono, ok? Se eu tiver 2 buraquinhos, eu sei que é um detector térmico e óptico, ok? Portanto, é um multidetector. E se eu tiver apenas um buraquinho, poderá ser um detector óptico ou um detector só térmico, ok? Portanto, terá a ver aqui com a tecnologia e nós de cá debaixo do chão, olharmos para o teto, sabemos logo qual é que é o detector que nós estamos a controlar e a verificar. Então, os 24 modos. Então, o que é isto dos 24 modos? Os 24 modos têm a ver com os vários tipos de detecção que este detector pode fazer. Então, se nós vimos aqui embaixo nesta legenda, ok, e vamos compreender melhor o que está aqui em cima. Se nós repararmos aqui embaixo, S quer dizer smoke, quer dizer fumo. FT, fixed temperature, estamos a falar em temperatura fixa. Rate of rise, ou seja, quer dizer aumento repentino da temperatura. É essa a medição que ele faz. Portanto, se eu praticamente é uma detecção de um termovelocimétrico. Okay? CO, monóxido de carbono. RFA, redução de falsos alarmes. H é heat, é temperatura. E depois ainda temos, perdão, peço desculpa, ainda temos o monóxido de carbono, mas o HB, portanto, com perdão, a detecção de o nível mortal. Portanto, aqui já será um nível de uma concentração de monóxido de carbono que poderá causar danos e, neste caso, a morte. Então, estes são os cenários, ok? Quando eu tenho aqui 9A, 9B, 80, 81, 82, serão os vários tipos de cenário. Por exemplo, aqui no 83 só faz detecção de fumo. Mas se eu tiver, por exemplo, aqui o 8A é Fixed Temperature e ROR, portanto, é temperatura fixa e termovelocimétrico. Portanto, eu tenho aqui várias combinações. E porquê que eu quero estas combinações? Estas combinações servem para ser usadas tanto no modo de dia como no modo de noite. E eu tenho esta ferramentazinha que vocês estão aqui a ver, vocês podem consultar esta ferramenta no site da Oshiki, ok? Está lá disponível esta ferramenta e também vem fisicamente com a aquisição do detector, ok? Vem dentro da caixa também isto. Então, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que eu posso ter aqui vários cenários. Por exemplo, tenho aqui uma sala de tribunal, tenho aqui uma oficina, tenho um armazém, tenho um laboratório, tenho uma sala de... Então, o que é que isto quer dizer? Above Control Panel, neste momento é o que ele tem aqui selecionado, quer dizer que durante o dia tem o cenário 83 configurado e à noite, por acaso, também mantém o 83, mas à noite podia ter outra configuração diferente. Então, se eu for a ver aqui o 83, o que é o 83? Por acaso o 83 é aquilo que eu estava a ver há pouco. É só fumo. Mas
por exemplo, durante a noite ou durante o dia, eu quero que ele faça, à noite pode ficar só 83, mas durante o dia eu quero que ele faça mais qualquer coisa. Quero que ele me faça, por exemplo, este primeiro aqui de cima, quero que ele me faça, que ele seja mais completo. Quero que ele me faça, para além do fumo, a detecção de temperatura, quero que ele me faça redução de falsos alarmes, quero que ele faça uma série de coisas. Portanto, eu posso deixá-lo pré-configurado qual é que é a maneira de trabalho dele durante o dia e qual é que é a função de trabalho que ele vai ter durante a noite. E com isto, nós poderemos escolher qual é que é a forma que irá tomar a decisão de incêndio. Pronto, isto para vocês também entenderem, mas isto é um detector extremamente completo, ok? Então, mas como é que funciona? Qual é o objetivo ou qual é a forma que nós podemos entender como é que funciona o Smart Algorithm? Ora bem, o Smart Algorithm é tão simples quanto isto. A partir do momento em que nós detectamos um equipamento, perdão, peço desculpa, a partir do momento em que nós instalamos um equipamento, ele vai fazer uma análise das partículas do ar, ok? E ele tem aqui dois limiares, ok? E então estes dois limiares são os limiares que antecedem uma detecção de fogo. E estes limiares, à medida que vão sendo atingidos, o detector vai começar a recolher mais partículas e tirar a certeza se efetivamente é um alarme ou se é alguma coisa passageira. Bem, então, o que é que acontece? Após um período definido de monitoramento do seu ambiente, com a taxa de amostragem mais alta e calculando continuamente a média móvel como estando abaixo do limiar número 1, que é este, o ambiente é considerado limpo pelo sensor e a taxa de amostragem é reduzida. Ou seja, o detector, quando é instalado inicialmente, ele começa logo a analisar a qualidade do ar e as amostras não têm nenhuma partícula que lhe sugere que possa existir fumo no local, então o que é que ele faz? Ele começa a diminuir o nível de amostras do género, ok, está tudo bem, não preciso me preocupar muito, mas ele continua na mesma a fazer a análise, faz uma análise mais baixa. Então, o que é que acontece? Se o limiar 1 for atingido, o temporizador de período será redefinido. O que é que isto quer dizer? Ele arranca com um timer a dizer, ok, tens aqui 10, 15, 20 segundos, não interessa, é muito menos do que isso, mas estou a dar aqui um exemplo. São 10, 15 segundos em que eu vou ficar aqui um bocadinho mais alerta. Então, se o limiar 2 é atingido, o número de amostras utilizadas pelo algoritmo SMART é aumentado. É a mesma coisa quando nós entramos numa sala e sentimos um cheiro qualquer no ar, o que é que nós fazemos? Agarramos, começamos a cheirar. Começamos a puxar mais ar do género. Pá, cheira-me aqui a qualquer coisa. O detector acaba por ter aqui um bocadinho a mesma analogia. O que é que ele vai fazer? Ele começa a sentir que há qualquer coisa no ar e vai puxar muito mais amostras para poder tirar a certeza do que é. Ok? Então, enquanto estamos dentro desta, ou seja, enquanto estamos apenas acima deste limiar e não passamos para o limiar seguinte, porquê? O que é que acontece? Como ele começou a aumentar o número de amostras, ele começou a perceber, calma, que isto afinal é capaz de não ser incêndio. O sensor continua a monitorizar a taxa de amostragem mais alta, não é? Que ele começou neste ponto anterior, e um temporizador ativado neste ponto e o número de amostras, portanto, a média de detecção, não muda durante este período. Portanto, o sensor está a verificar se realmente as amostras que está a recolher se fazem parte de um incêndio ou não. Como não tem amostra suficiente para determinar, o que é que ele vai acontecer? Ele recomeça, ok? Portanto, o algoritmo reinicia novamente, verificando o valor analógico e calculando a média das amostras. O que é que vai acontecer? Ele vai novamente reiniciar um timer do género. Pá, vamos lá ver se isto é bem assim. E então começa a descer o número de análise até voltar outra vez. Portanto, ele começa a baixar o limite do limiar 2 para o limiar 1 e a partir daqui volta outra vez à normalidade. E com isto, o que é que nós fizemos? O detector, pura e simplesmente,
começou a pensar, inicialmente desconfiou que havia efetivamente um alarme, mas na realidade era algum fumo, alguma poeira que passou junto a ele, e ele pensou que talvez fosse um incêndio. E a partir daqui ele faz todo este procedimento e faz-o várias vezes. E isto é só para vocês terem uma ideia, isto é feito muito mais rápido do que aquilo que eu estava a dizer. Quando falei 10 ou 15 segundos, não tem nada a ver com isso, é muito menor o tempo. Mas efetivamente ele faz isto várias vezes até efetivamente ter a certeza que realmente existe um falso alarme, ok? E posso dizer que isto está patenteado, isto funciona realmente, não é daquele género de coisas que nós dizemos que funciona e depois não funciona, não tem nada a ver com isso. Portanto, é na realidade algo muito bem provado e muito bem conseguido e patenteado pela Oshiki, ok? Então, dentro da gama endereçável de sensores ESP, portanto o protocolo Oshiki ESP, temos ainda aqui mais alguns. Portanto, como vocês podem reparar, temos o sensor óptico de fumo inteligente, ok? Na mesma, estão a ver aqui um buraquinho, ok? Tem só um buraquinho, e ele por acaso aqui atrás, ele deve estar ali do outro lado, mas isto também, como são fotos construídas, se calhar pode não estar a 100%, ok? Mas efetivamente eu estava a ver se conseguia ver, mas não aqui neste PowerPoint infelizmente não dá para ver. Então temos sensor óptico de fumo inteligente, câmara removível de alto desempenho, mecanismo de bloqueio, sensibilidade variável, endereçado através do programador portátil TCH-B200, ok? Depois temos o multissensor também inteligente. Aqui o que é que nós temos? Incorpora elementos ópticos e térmicos, ok? Ao passo que no sensor inteligente de calor múltiplo temos, é um detector térmico, ok? Temperatura fixa e taxa de aumento de elementos de calor. Portanto, é um termovelocimétrico e, na mesma, um detector de temperatura fixa. Ok? Todos estes equipamentos podem ser programados com o TCH-B200, que é o programador portátil. Ok? Portanto, os sensores também estão disponíveis, para além de branco, estão disponíveis, portanto, em marfim e preto, disponível com isolador integrado, portanto, sempre que vocês virem uma versão SCI, quer dizer que o equipamento tem um isolador integrado, ok? Como parte da Hikvision Fire Protection. Nós falámos há bocado na questão do limiar, portanto, neste caso, que é isto que nós estamos a ver aqui embaixo, né, que está sensibilidade variável, ok? E isto é comum a praticamente toda a gama ESP. Como é que funciona? De uma forma muito simples. Lembram-se, há bocadinho que eu falei-vos que a entrada da sujidade era era muito engenhosa, um bocadinho à boa velha maneira japonesa, tem uma engenhosidade na questão da filtragem, da contaminação e das poeiras dentro do detector. E então, mesmo que, e aqui é impossível a 100%, mas porque há sempre alguma contaminação que acaba por passar, o que é que ele faz? Ele mede ao longo do tempo esse nível de contaminação, ok? E recalibra automaticamente qual é que vai ser o seu nível de disparo. Ou seja, a linha original é esta, que é a que diz que está tudo ok, não há contaminação, e depois, daqui até a esta Original Fire Threshold, será o nível de valor óptico, ou neste caso o valor analógico, que teria que ser atingido para que fosse provocado um incêndio. O que é que o detector faz? Conforme o nível de contaminação vai subindo, ele automaticamente passa a recalibrar a linha de disparo. Ou seja, o que isto subiu aqui embaixo, também subiu a linha onde efetivamente iríamos ter um disparo do equipamento. Ok? Portanto, é a chamada Drift Compensation ou sensibilidade ajustável. Ok? Portanto, o Drift Protocol é uma característica do protocolo ESP, permite aos seus detectores recalibrarem automaticamente ao longo do tempo. O detector irá ajustar a sua sensibilidade de forma a compensar a contaminação gradual dos seus componentes. Ok? Portanto, e com isto, nós conseguimos durante muito mais tempo manter um detector até à sua limpeza ou manutenção sem
que se quer criar falsos alarmes. Okay? As bases, temos a YBR-R/3, portanto é a base de instalação comum, okay, que pode ser instalada no teto antes que sirenes e detectores possam ser adicionados, portanto é uma base que pode ser instalada ainda durante a fase de obra. E depois temos a base SCI, okay, que é a R4. Portanto, tanto a R3 como a R4 são praticamente muito semelhantes. A única diferença é que a R3 tem apenas 3 bornos, ok? Nos quais um faz entrada e saída e os outros dois entra num e sai no outro, por exemplo, o positivo, ok? Na SCI, portanto, é fornecido com grampos de cabo quadrado, com terminação de cabo seguro, que também é capaz de controlar um LED remoto se necessário. E agora aqui esta parte mais importante, ter em conta que esta base não fornece isolamento de curto-circuito por si só, mas permite que a gama de sensores SCI opere com a funcionalidade de isolador. Okay? Portanto, eu posso utilizar esta base com outros detectores, simplesmente só ela vai ter a funcionalidade de isolamento se tiver um detector com essa capacidade, ok? Não é a base que o faz, é o detector. Depois, em termos de gamas, em termos de botoneiras, perdão, endereçáveis, portanto, temos a ICP-ESCI, portanto, Manual Call Point, portanto, que será a botoneira comum para interior, e depois temos exatamente a mesma botoneira para exterior, ambas com isolador. Ok? Disponível em vermelho, amarelo, azul, laranja, que é para as várias situações que sejam necessárias. Ok? Um dado muito importante, podem acomodar um condutor rígido até 2,5 mm, conforme a instalação. Depois, dispositivos audiovisuais endereçáveis, também bastante interessante, tanto sirene de parede alimentada pelo loop, sirene de parede com beacon alimentada pelo laço também, pelo loop, sirene de base alimentada por loop, portanto, isto será a sirene de base onde depois leva um detector acoplado, ok? E depois temos a base da sirene que, para além de ter a capacidade de colocar um detector, também tem um beacon, portanto, também tem um LED que pode pescar durante um alarme, ok? Dentro ainda da parte dos beacons, temos são indicadores remotos alimentados por loop endereçável, ok? Beacon de teto alimentado por loop endereçável também, beacon de parede alimentado por loop endereçável. Eles parecem iguais, mas garanto-vos que na instalação vocês veem que eles são bastante diferentes, ok? Apesar de eles terem referências até, portanto, CHQ é referência de sinalizador, simplesmente depois à frente eu tenho o que vai determinar o tipo de sinalizador ou de indicador visual. E depois, dentro das bases das sirenes, temos a R3, que é uma base comum, ok? Que pode ser utilizado para a sirene. E depois temos a R3, que é a base vermelha, onde vai ser então instalada a sirene. Qualquer das formas, como a sirene YBS e o beacon de sirene YBS-B2, uma base de sirene R3 deve ser usada interna e externamente com a sirene de parede CHQ-WS2 e o beacon de sirene de parede CHQ-WS-B2. O que isto quer dizer? Que as bases são específicas quando nós temos que instalar um determinado equipamento, ok? Portanto, nomeadamente este indicador remoto ou mesmo as sirenes, estas aqui, as CHQ, têm a sua própria base que deve ser respeitada. Não quer dizer que não possam utilizar uma das outras bases provisoriamente, mas a ideia é sempre utilizarem a base correta. Depois temos o kit de impermeabilização de sirene e beacon, ou seja, nós podemos utilizar uma sirene, por exemplo, a CHQ WS2 ou o beacon de parede CHQ WS-B2 em combinação com esta backbox com conexão direta com tubos. Okay? E assim tornamos o equipamento IP65. Okay? Em termos de módulos CHQ, que também são muito importantes, portanto, são módulos externos que podem ser instalados em determinadas áreas técnicas.
Portanto, todos estes dois primeiros com isolador integrado, portanto, módulo com duas entradas, módulo com uma entrada supervisionada e dois relés de saída. Depois temos o FTM para baixas correntes, portanto, um módulo dupla entrada de 4 a 20 mA. E depois temos o módulo de uma zona, o SZM2, que é o módulo, deixem-me só aqui consultar rapidamente, o SZM, desculpem lá, eu acho que é o módulo de zona única, ok? Permite até 6 detectores convencionais, ok? Portanto, este é um módulo para pequenas situações, para pequenas, vamos imaginar que eu tenho um pequeno auditório com 6 detectores convencionais, pá, que estão a funcionar bem, aquilo está alto até dizer chega, pá, não convém mexer, dá para aproveitar o sistema. Sim, senhor, eu ponho um monitor destes, um módulo destes e conecto diretamente à central, porque são 6 detectores que estão a detectar a mesma zona, ok? A detectar a mesma área, ok? Depois temos os MRC2 também com isoladores e o módulo de controle, em que o MRC2 tem uma entrada supervisionada, uma saída. O PCM tem 4 entradas e 4 saídas, ok? Portanto, o MRC2 fornece uma única saída de relé com classificação elétrica para o controle de dispositivos, como extratores ou mesmo desligar instalações e equipamentos, ok? E pode operar com 250 volts a 5 amperes ou 48 volts contínuos a 2 amperes. O PCM, portanto, é o módulo de entrada e saída alimentado por loop. Tem 4 saídas de relé com mutação independente, portanto, e 4 entradas monitorizadas, e podem suportar correntes até 30 volts, ok? 1 ampere. 30 volts, 1 ampere contínuo. Depois temos o circuito de dupla sirene, isto dá muito jeito, ok? Nomeadamente em determinadas instalações onde eu posso utilizar sirenes convencionais, ok? Quando digo aqui dupla sirene, estou a falar claramente em sirenes convencionais, portanto, em que eu em qualquer ponto do circuito eu coloco este módulo e posso tirar não um, mas duas saídas de sirene que podem ser operadas separadamente, isso é muito importante. Eu posso ter uma sirene que dispara apenas numa determinada zona e posso ter outra sirene que só dispara quando todo o sistema está em alarme ou quando existe outra zona completamente independente, ok? E tem um monitoramento total de falhas. Portanto, vocês já sabem que nós não conseguimos monitorizar qual é que é o funcionamento, ou seja, se uma sirene está ligada ao circuito, se não está. Portanto, eu não consigo supervisionar uma sirene convencional. Uma sirene de loop consigo, porque ela está a comunicar com a central, mas uma convencional não é possível. Então, estes módulos, ou neste caso este, o DSC2, tem efetivamente essa funcionalidade ou esse papel de garantir que mesmo uma sirene convencional nós conseguimos saber qual é que é o estado dela. Depois temos o ISM, que é um modo de interface de sirene intrinsecamente seguro, ok? Estamos a falar na mesma uma ligação a uma sirene convencional, ok? Portanto, este módulo fornece portanto, monitoramento de linha para circuitos abertos ou curtos-circuitos portanto, na cabelagem conectada a áreas seguras e perigosas, ok? Portanto, é um equipamento para áreas ou para instalações consideradas intrinsecamente seguras. Depois temos o módulo de duas zonas, o DZM-SI. Este sim permite até 60 detectores convencionais, portanto 30 em cada zona, sejam conectados ao sistema analógico convencional. Portanto, também permite uma opção de continuidade de linha de diodo Schottky, que quando usado em modo resistivo, em conjunto com a LCMU opcional, portanto com outro módulo que nós podemos adicionar. O que é que isto dá jeito? Novamente, enquanto que o outro primeiro módulo era só de uma zona, aquele que nós falámos anteriormente, que permitia até 6 detectores, aqui nós temos praticamente uma mini central convencional de duas zonas, ok? E eu posso ir até 60 detectores, ok? Portanto, é efetivamente uma opção muito, muito interessante. Depois temos os mini módulos CHQ,
ok? Onde o espaço realmente é fulcral e nós não temos capacidade de colocar uma daquelas caixinhas anteriores. Então, este primeiro tem duas entradas supervisionadas e uma saída, portanto pode fornecer uma potência de 24 volts de 2 a 32 miliamperes, ok? Portanto, esta saída é efetivamente para isso, não é um relé, é uma saída, portanto, este POM é uma saída de 24 volts até 32 miliamperes, ok? Nada de especial. O ideal para alimentar, se calhar, uma pequena bobina de um relé, coisa do género. Okay? Depois temos o SIM, que é módulo de entrada única, que tem uma entrada supervisionada, portanto, para permitir que uma única entrada seja conectada ao loop. Portanto, é sempre uma ideia para ter, por exemplo, um sinal de uma porta ou se existe algum equipamento que está a funcionar. Portanto, basicamente é perceber, ter ali alguma informação supervisionada. E depois temos o SOM, ok? Que tem uma saída, ok? Neste caso é um relé de contacto seco, pode ser configurado como NO ou como NC e aguenta até 30 volts, 1 ampere. Okay? Não mais do que isso. Uma coisa muito importante é o endereçamento. Nós agora, depois de termos visto estes módulos todos, estas opções, pensamos assim, epá, então se calhar 125 dispositivos, se calhar não é suficiente, mas é. E de que forma? É o endereçamento inteligente. Por exemplo, no caso das botoneiras, perdão, no caso das bases com sirene, ok? O que acontece? As bases com sirene incorporada usam endereçamento automático baseado no endereço do detector. Por exemplo, se o detector tiver o endereço número 10, a base automaticamente passa a ser o endereço número 137. Porquê? Porque é o endereço do sensor mais 127. Então, se por exemplo este detector era o 20, a base era o 147. E isto é automático. Não tem, a partir do momento em que é conectado ao sistema, a primeira coisa que ele faz, a central, vai ler o endereço do detector e autodetermina automaticamente qual é que é o endereço da base. Neste caso, estamos a falar base com sirene. E com sirene ou com flash. Ok? Portanto, isto é um endereçamento muito, muito, muito inteligente. E depois temos, no caso dos módulos, aqueles módulos todos que nós vimos, ok? Eu posso endereçar os inputs e os outputs de uma forma muito inteligente. Simplesmente, se eu tenho o endereço número 25, ok? Então eu tenho o subendereço do input 1 é o 25.1. Input número 2, 25.2. Input 3, 25.3 e por aí fora. Ok? E com isto eu consigo manter na mesma, este é o 25, em vez de eu estar a gastar 25 e depois aqui no input 1 punha 26, 27, 28, estava a gastar 3 endereços desnecessariamente quando eu precisaria deles para outros equipamentos. Então, a Oshiki faz este subendereçamento em conjunto com o outro endereçamento das bases com Sirene, então começamos a pensar, não, realmente se calhar 125, ou neste caso 127 dispositivos, é mais que suficiente para esta central, tendo em conta este subendereçamento. E então, neste momento, já terminamos, pelo menos a parte teórica, agora vamos passar à parte prática. Então, a parte prática vai ser, eu tenho aqui, portanto, uma central, ok? E nós vamos pôr aqui vamos adicionar aqui um detector via rádio. Ora bem, então eu vou abrir aqui a minha câmara. Eu pedia se vocês, no caso nos vossos equipamentos, se vocês estão a ver, portanto, a câmara, se conseguem ver a minha câmara, ok? Eu, qualquer das formas, para efeitos do webinar, bem, eu acho que vocês conseguem ver, correto? Se me puderem só confirmar se estão a ver a minha câmara. Eu penso que no vosso terão que, não sei se têm que clicar no vosso webinar. A imagem está pequena, mas dá para ver. Pois, eu queria tentar pôr-vos isto um bocadinho maior. Então, vocês estão aqui a ver este módulo,
ok? Portanto, que é o módulo rádio, portanto, aquele que eu vos tinha falado há pouco, ok? Portanto, é o módulo ECO. Estão a ver ali TRH, ok? Portanto, é o módulo transmissor que é conectado ao loop da central, ok? Portanto, nós temos aqui a ligação, portanto, a entrada do loop e depois saída do loop, ok? E se nós verificarmos aqui com um bocadinho de atenção, eu estou aqui a tentar aproximar, nós temos este ecrãzinho que está aqui ao meio. Então, neste ecrã é que nós podemos fazer toda a configuração. Então, eu vou carregar agora aqui, portanto, ele arranca com o menu, eu carrego novamente OK, ele pergunta-me, portanto, em novo, ele pergunta-me logo, criar novo sistema. Eu digo, sim senhor, OK, outra vez. E então ele pergunta-me se eu quero utilizá-lo como o transmissor principal ou utilizar o transmissor como um expansor. Neste caso, eu quero utilizá-lo como principal, porque eu vou conectá-lo à central. Então, dou-lhe Enter outra vez. Então, agora a primeira coisa que ele me tem é configuração ou manutenção. Então, eu vou clicar em OK, configuração. Password é a tecla para cima 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? E agora, a primeira coisa que ele me tem aqui em cima tem rádio, loop, address mode. Portanto, e vocês aqui conseguem definir várias coisas. Uma das coisas principais é este start address. Vão ver ali? Start address. Este start address é o endereço no qual ele vai começar a numerar todos os detectores. Ou seja, eu vou dizer que, vou dizer aqui Enter, e ele tem aqui o endereço número 30, ok? Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas isto é bastante forte. Não sei se vocês conseguem ver ali, tem ali um 30 ali no meio, ok? Pronto. E ele aqui quer dizer que este expansor vai ser o número 30, ok? Daqui para a frente, todos os detectores que eu adicionar vão começar a partir do 30. Ou seja, o próximo detector que eu agora adicionar ao expansor vai ser o 31. Os outros seguintes, 32, 33, por aí fora. Isto é a numeração que vai ser dada à central. Ok? Então, eu agora aqui seleciono, ok, é o número 30, está feito. Ando para trás. Agora tenho aqui a central, deixem-me só silenciar, ok. Pronto. Porque a partir do momento em que eu defini que isto é o número 30, o que é que acontece? A central, onde ele está conectado, detecta uma alteração no loop. Ok? Porquê? Porque entrou um equipamento que ela não conhece. Mas a gente já lá vai. Então, já defini qual é que vai começar e agora vou adicionar um equipamento. Então vou aqui a rádio. E em rádio, ele diz-me, ele já lá tem, estão a ver ali, está ali já o TRH, ok? Ele próprio considera-se um endereço para enviar para a central. Então vou aqui Add New. Sim, senhor. Agora vou escolher qual é que é o equipamento que eu vou adicionar. Ele aparece-me logo o WL8O, que é o detector óptico. A seguir tenho o OH, que é o multicritério, e depois tenho o H, que é o HIT. E depois tenho mais outras versões, ok? Neste caso, aquilo que eu vou fazer, existem vários modelos, eu vou voltar outra vez aqui ao princípio. Ok, então vou começar pelo primeiro, que é o óptico. E o detector óptico é tão pura e simplesmente como este detector que vocês estão aqui a ver. Então, e se nós podemos ver ali, está ali a dizer WL8O, ok? Vocês não sei se conseguem ver ali a tal pilhazinha secundária que eu vos estava a dizer há pouco, ok? Portanto, quando nós trocamos a pilha dos detectores, por numa questão de manutenção, aquela pilha que está ali, salvo erro, acho que é uma CR 2032. Até está, por acaso até está aqui a dizer aqui em cima. Ok? É uma CR 2032, que é aquela pilha que está ali, também deve ser substituída. Ok? Nunca se esqueçam disso. Então, primeira coisa que eu vou fazer agora, então, vou colocar a pilha e vou programar este detector. Então, eu agora tenho que vir aqui, já tenho o meu detector selecionado, vou fazer Enter e ele agora fica à espera da programação. Então, eu coloco a pilha e vou clicar no botão de programação, que é este botão que está aqui. Penso que ele já... Ok.
Ele está a tentar comunicar e já está. Device added successfully. Ok? E agora eu posso fazer escape e posso adicionar mais outro detector. Agora vou só fechar este. Ok? Okay. Vou encaixá-lo. Está encaixado. Temos um detector encaixado. Vou aqui, por exemplo, à betoneira. Ok? A betoneira é, nós vamos ver aqui, estou a ver aqui, até conseguem ver melhor a tal bateria que eu vos estava a dizer. Ok? Então, nós temos ali a WL8CP. Ok? Então, vamos aqui, vamos outra vez aqui ao transmissor e vamos adicionar um novo. No entanto, vocês estão a ver que ele já me adicionou ali o detector óptico, já está ali embaixo. Então, add new, ok? E agora vamos buscar a CP, a WL8CP, exatamente. Então, vamos procurar. WL8CP, está aqui. WL8CP. Agora faço Enter. Ele está outra vez à procura. Vamos colocar a pilha. Ok? E vamos carregar no botão PROG. Ok? Tem sempre esse botãozinho. Ela está a comunicar. Ok? Como vocês estão a ver. E já está adicionado. Ok? Portanto, já tenho os meus equipamentos adicionados, tudo ok. Fazer escape, escape, escape e escape. Pronto. E isto será o último campo onde ele deve ficar. Agora, uma coisa que vocês devem reparar é que todos os equipamentos têm um tamper. Ok? E este tamperzinho tem que estar fechado, caso contrário, a central vai dizer que tem uma avaria. E agora, fechamos, ok? Já está fechado. Vamos fechar também aqui a botoneira, ok? Deixem-me só aqui. Ok. Já está. Ela agora está a ter comportamentos, ok? Silenciar a sirene, ok. Portanto, já tenho. Sim, filho. Ok, já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Portanto, temos um detector, temos uma botoneira, ok. Ela agora está aqui com algumas coisas, a gente já lá vai. Portanto, temos, neste caso, temos aqui um detector conectado por cabo, esta sirene não está conectada. Temos esta botoneira por cabo também, ok? Temos o receptor e temos aqui um módulo de entradas e saídas, ok? Portanto, o que é que nós temos neste momento? Já tínhamos a parte cabelada toda agregada à central, só não tínhamos ainda era estes componentes rádio que agora nós vamos colocar na central, ok? Ora bem, então, vou só aqui pôr-vos na pausa um bocadinho, ok? E agora vou passar aqui para o ecrã. Então, eu vou só aqui fazer aqui um zoomzinho assim um bocadinho melhor, só aproximar mais um pouco, ok? Por causa aqui este reflexo é uma coisa, pá, não dá para fazer muita coisa. Aliás, dá. Desculpem lá, é que assim nós conseguimos ver tudo corretamente. Portanto, como vocês verem, estão a ver, esse é o estado normal da central, ok? Portanto, isso tem esses separadores em cima, como vocês estão a ver. Neste momento ele tem umas falhas, porque efetivamente ele está a detectar alguma coisa no loop que ele não conhece, ok? Portanto, ele conhece um detector, conhece uma botoneira que já lá tinha ligado por cabo, mas ele está neste momento a encontrar alguma coisa que, epá, isto não estava aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? De uma forma muito, muito simples. Então, primeiro que tudo, ele diz aqui, pressiona o ecrã para iniciar, ok? Portanto, nós clicamos. Vamos ver então, vamos ativar controles, temos que entrar para poder ver o que é que está a acontecer. Não é que eu possa chegar ali, posso ver, não é? Endereço 32, endereço 31, estão a ver? Nós tínhamos o receptor no endereço número 30 e adicionámos mais dois detectores, o 31 e o 32. Ok? Portanto, o próprio receptor já passou, já endereçou-os automaticamente. Eu aqui poderia ver mais detalhes e posso ver, ok? O que é que ele diz? Dispositivo inesperado. Agora está outro, é o 30, que é o receptor.
silenciar a sirene. Portanto, é o receptor, ok? Eu posso ver aqui, então, são os 3 novos que entraram. Então, a primeira coisa, vamos ativar controlos. Password do código técnico é 333333. Portanto, 6 vezes o número 3, enviar. E eu agora posso aceitar aqui já automaticamente os equipamentos. Posso fazer assim, aceitar. E isto era o que eu queria que vocês vissem. O interruptor a ativar a gravação não está ligado. É um interruptor que está aqui na parte de trás da central que nós temos que ativar. Eu, por acaso, posso pôr aqui a mão e consigo apanhá-lo aqui. Ok, já o ativei. E agora, notem uma coisa muito interessante. Aqui, eu vou aqui aos outros eventos, ou seja, nós temos as falhas e temos outros eventos. Estes são os eventos não muito importantes, ok? Mas, nomeadamente, quando uma central está em modo normal, estes outros eventos têm que estar também a zero, ok? Não pode estar aqui nada. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui o interruptor de ativar a gravação de memória está ligado. Portanto, ele está-nos a chamar a atenção, a dizer assim, atenção, este interruptor está ativo. Por norma, o normal é ele não estar ativo, ok? E depois temos utilizador com sessão iniciada, Engineer User, User Level número 3, ok? Então, vamos voltar outra vez aqui, às falhas, e agora sim eu já consigo aceitar os detectores. Ok? Aceitar, aceitar e aceitar. E agora notem uma coisa. Eu vou aqui aos outros eventos, olhem o que é que ele está a fazer. Automaticamente a central vai inicializar o ciclo 1. O ciclo 1, nós temos que pedir desculpa um bocadinho pela isto, tem a ver um bocado com a tradução. O ciclo 1 é o loop 1, ok? O que é que a central está a fazer? A central agora está a arrancar com o loop número 1, está a reinicializar o loop 1 para poder fazer a comunicação com o translator e confirmar efetivamente estes detectores. Okay? Portanto, isto é um processo que demora um bocadinho, mas efetivamente nós já temos, aliás, um já está, só faltam estes dois. Ok? Portanto, vocês vão vendo que isto vai diminuindo. Ok? Enquanto ele faz isto, nós vamos fazer outra coisa. Normalmente, o que é que nós recomendamos? Quando vocês portanto, vão instalar, quando vocês arrancam com uma central pela primeira vez, uma das coisas que esta central deve ser feito, ok? E ainda antes de ligar cabos, ainda antes de sequer conectarmos os loops, é fazer uma aprendizagem. E esta aprendizagem tem dois fatores muito importantes. Qual é que é? Esta aprendizagem, e a gente podemos ver aqui, eu queria só que ele terminasse, mas nós podemos voltar atrás. Ele pode continuar a funcionar, ok? Esta aprendizagem nós vamos encontrar aqui, onde diz Engenheiro Opções, Configuração, e temos aqui Painel Aprendizagem, ok? Este painel Aprendizagem, o que é que vai fazer? Nesta altura do campeonato, o que é que ele me faz? Ele vai-me limpar toda a central, ok? Vai limpar tudo o que lá tiver e vai-me adicionar tudo o que ela conseguir ler a partir do loop, ok? Portanto, se nós quisermos, até podemos conectar logo diretamente os loops, já com os detectores todos programados, fazemos painel de aprendizagem, fazemos aqui selecionamos esta opção. Neste caso, eu não quero, porque eu já tenho aqui muita coisa programada, e há outro método mais simples, sem afetar a programação. A única desvantagem desta opção, efetivamente essa, é que ele limpa-me tudo do sistema, ok? Então, de uma forma é que nós temos nós arrancámos com a central, programámos, fizemos uma série de coisas e ela, pura e simplesmente, não me... eu não quero que ela limpe, quero só que ela faça a detecção. Então, o que é que nós fazemos? De uma forma muito simples, eu venho aqui a editar configuração e venho aqui a aprender dispositivos. Ok? Escolho qual é que é o loop que eu quero, neste caso até vou pôr todos, ok? E enviar. E agora ali em cima, estão a ver ali os outros eventos? Eu tenho uma falha, ok? Que ele vai me dizer que há uma falha no sistema, é normal. E vou aqui, notem o que é que ele está a fazer. Ele está-me a ver no loop 1 e no loop 2 em simultâneo. Ele está a ler os dois loops em simultâneo. Ok? E ele agora vai aparecer, vocês vão reparar, à frente daquela percentagem, ok? Não sei se conseguem ver, está lá um zero, ok?
e vai começar a ler dispositivos e vai começar a aparecer os meus dispositivos todos. Que na realidade, o que é que eu tenho? Tenho cabelado, tenho uma botoneira e um detector, 2, tenho um módulo de entradas e saídas, 3, depois tenho mais o módulo via rádio, 4, depois tenho mais a botoneira rádio, 5 e mais um detector rádio, 6. Portanto, vamos ver. Portanto, ele ali, vocês conseguem ver no de baixo, onde diz outro evento 3 de 4, dispositivos de autoaprendizagem, ciclo 1, é o loop 1. Onde diz 30%, tem lá um 6 à frente, quer dizer que ele já me leu 6 dispositivos. Ok? Portanto, ele, entretanto, agora está a despachar já o loop 2, porque não tem lá nada, ok? Ele aqui, como detectou no loop 1 alguns dispositivos, perdeu ali um bocadinho a confirmá-los todos e agora vai continuar até ao fim e irá fazer essa limpeza, ok? Então, até aqui bastante simples e eu com isto já tenho praticamente os meus detectores todos configurados, já tenho a minha sinalização, ou melhor, já tenho os meus detectores todos adicionados aos equipamentos, está tudo ok, até aqui bastante fácil. Deixem só, queria só que ele terminasse, só para vocês verem aqui uma coisa, muito rapidamente. Queria fazer só aqui um teste com um detector, por exemplo, abrir uma tampa e provocar um alarme. Ok? Queria só fazer isso muito rapidamente. Não fecha? Deixa eu fechar. Pronto, ok. Vocês viram ali em vermelho em baixo, eu tentei carregar, mas não consegui. Ok, ele agora vai inicializar o sistema. Eu vou clicar aqui, silenciar a sirene. Ok. Portanto, ele diz-me que temos uma falha. Vamos ver aqui qual é que é a falha. O painel tem uma falha de sistema, sim senhor. O outro evento é este. O interruptor de gravação está ativo, ok? Então, vamos entrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enviar. E vamos fazer uma reposição novamente ao sistema, ok? Normalmente é sempre necessário fazer isto, ok? Portanto, sempre que eu tenha, quando nós adicionamos equipamentos, há equipamentos que demoram um bocadinho mais tempo a arrancar. A central detecta, sabe que eles estão lá, fala com eles, mas eles ainda podem demorar algum tempo. E então fica registado em memória um erro de sistema. Mas, na realidade, depois de estar tudo configurado, simplesmente é só fazerem uma reposição do sistema e, como vocês estão a ver, já não tenho aqui nenhuma falha. Ok? Está tudo a funcionar normalmente. E agora o que é que eu vou fazer? Eu agora vou carregar aqui na botoneira, vou disparar aqui um alarme. Ok? Onde é que eu puxo? Ah, está aqui. Ok? Tenho um incêndio, zona 1. Ok? Posso ver mais detalhes. Ok? Alarme de incêndio, o painel SAD Portugal, ponto de chamada MCPE. Portanto, eu aqui não tenho aqui o nome adicionado, ok? Porque ainda não programei no computador. Portanto, essa é a parte que nós vamos ver já de seguida, ok? Portanto, silenciar a sirene. Posso silenciar alarmes, ok? E agora desatraquei aquele relé que nós tínhamos falado há pouco. E eu agora posso, se eu quiser, posso fazer tocar os alarmes, ok? Ok, já repus aqui a botoneira. E agora vou repor o sistema. E voltei à normalidade. Ok? Agora posso fazer agora com a via rádio. Ok? Posso fazer agora aqui com a sirene, só não tenho aqui é a chave. Desculpe lá. Faço aqui com este detector. Vou abrir o detector. Ok? Portanto, eu agora tirei o detector da base. Ok? Para vocês terem aqui uma ideia, eu tirei o detector da base, tenho uma falha, ok? Endereço 30 tem uma falha de adulteração, ou seja, adulteração quer dizer que é tamper, quer dizer que alguém mexeu no equipamento. Posso ver mais detalhes. E o que é que eu tenho aqui? Portanto, falha de adulteração, zona 1, a central. Ele diz-me que é o endereço 30 e temos um tamper, ok? E agora aqui posso silenciar a sirene, volto novamente
a colocar o detector, está aqui, fecho o detector e agora posso fazer a reposição do sistema. Ok? Porque ainda estou com o Engineer User ainda ativo. Ora, deixem-me lá ver. Ora, voltar, repor. Ele pode demorar um bocadinho a fazer a comunicação com o translator, mas ele vai voltar já à normalidade. Não é grave. Já lá voltamos. Então, o que é que o que é que nos falta agora a cobrir? O mais importante, o software. O software é a parte mais, normalmente a parte mais prática, aquela que a malta gosta mais de ouvir. Deixem-me só eu arrastar ali para cima, para vocês poderem ver. Ora, cá temos o software. Muito bem. O software, como nós vemos, é bastante simples. Atenção, uma coisa muito importante que eu devo mencionar relativamente à parte do software. O software é gratuito, ok? Mas nós só fornecemos, portanto, na aquisição de uma central ou de um equipamento. E porquê é que eu digo isto? Porque este software é licenciado, ok? Portanto, nós podemos fornecer portanto, essa licença, ok? Mas tem que ser através da aquisição de equipamento. Portanto, vocês compram uma central e equipamento para fazer uma determinada obra, têm que pedir com alguma antecedência para que nós possamos registar junto da Oshiki esse mesmo pedido para que eles possam emitir a licença, ok? Portanto, e a licença é o que vos vai permitir operar com este software, ok? Não tem custos, mas vocês têm que fazer esse pedido, ok? Nunca se esqueçam disso, porque senão não conseguimos configurar pelo menos utilizar. Vocês já perceberam que pelo computador, pelo ecrã, conseguimos fazer muita coisa, mas efetivamente pelo software podemos fazer algumas coisas mais interessantes, ok? Deixem-me só aqui ver porque é que ela não está a querer, okay, mas ela já, entretanto, ela já lá volta. Nós vamos só aqui, em princípio, ela já lá deve voltar. Então, aqui no software, como é que nós temos aqui um painel já adicionado, que é este painel que nós estamos aqui, perdão, a brincar. Então, se eu quiser adicionar um novo painel, simplesmente venho aqui New Panel e ele pergunta-me qual é que é o tipo de painel que nós estamos a usar, se é uma latitude ou se é uma vision, ok? Neste caso, eu vou escolher que é a latitude, faço next, pergunta-me quantos loops eu estou a usar neste painel. São 2 loops, 4 loops, 6 loops, 8 loops. Neste caso eu estou a usar 2 loops. Next. Vou colocar então um nome e depois vou escolher qual é que é o nome que eu quero que apareça no painel LCD no Quiescent Mode. O Quiescent Mode é este modo que vocês estão a ver agora. Está ali a dizer Oshiki, ok? Neste caso, eu não vou fazer nada disso, porque nós já temos uma já feita e já vamos só a ela. Aqui o Ring Mode, ou seja, ele estava a perguntar qual é que é a forma que eu quero de alarme, ok? Portanto, um alarme dispara em qualquer zona, faz disparar todas as sirenes. Posso fazer por zona, ou seja, só as sirenes que são da determinada zona é que fazem é que soam com os detectores dessa zona, ou então dois stages, ou seja, todas, all continuous sounders in the zone of activation, all others intermittent, ou seja, todas as sirenes que estão na zona de ativação dão um som contínuo, todas as outras dão intermitente, ok? Neste caso vamos deixar como ficar, faço next, e já tenho aqui o resumo do painel e agora faço next e ele ia-me criar o painel. Mas eu não quero, vou cancelar porque eu já tenho um painel criado, que é aqui o SAT Portugal. Okay? E então aqui no módulo SAT Portugal tenho o loop 1 e o loop 2, ok? E eu aqui no loop 1 tenho então aqui todos os equipamentos que eu adicionei, ok? Neste caso,
Isto ainda não está atualizado, ok? Porque eu tenho que ir puxar da central essa configuração, portanto, isto é aquilo que eu vi ontem, se vocês repararem, falta aqui a botoneira nem sequer está aqui. Portanto, eu agora vou puxar, como é que eu vou puxar essa configuração? Vou aqui a Tools, Transfer Configuration, e agora daqui eu escolho o equipamento, cá em baixo faço Connect, e ele agora aqui vai-me disponibilizar estes papéis, e agora escolho qual é a direção que eu quero, se é do equipamento para o computador ou do computador para o equipamento. Neste caso, como eu fiz modificações no painel, eu quero ver essas modificações no computador. Então, do PC, por acaso esteja lá está selecionado. Mas quando eu quero enviar, altero e envio para o painel. Neste caso, eu quero para o PC. Transfer to PC. Ele agora está a ler a configuração. Não sei se ele ali vai-me aparecer alguma coisa. Sim, já me aparece ali. Ok? Está a exportar. Não sei se vocês conseguem ver no ecrã da própria central. Ok? Que eu não desliguei a câmera. Continuam a ver. Eu estou a puxar a configuração toda dela. E depois. Ok? Já está. E agora nós vamos ver as modificações que eu fiz. Ok? Close. E agora venho aqui novamente. Loop 1. Ora, cá está. Estão a ver? Está aqui a betoneira que eu adicionei há bocadinho. Okay? Portanto, temos o detector, temos o módulo, receptor via rádio, o detector e temos a botoneira. Okay? Pronto. E então temos aqui todos os equipamentos. E agora posso, o que é que eu posso fazer aqui, nomeadamente? Posso aqui no detector, e agora se fizer duplo clique, eu posso alterar o endereço dele. Um, posso colocar um texto, ok? Posso dizer aqui que ele está na entrada, por exemplo, e posso dizer qual é que é a zona a que ele pertence, ok? Então, vou fazer save. E tenho aqui já o nome. Neste caso, sim, desculpem lá, eu aqui posso alterar, é o receptor, eu não tinha receptor via rádio entrada, ok? Que é o que eu tenho, posso ter mais. Então, ok. Ok. Ok, já ficou. E agora venho aqui, por exemplo, ao fotodetector. Fotossensor, digo. Ou, neste caso, óptico. E aqui no detector óptico eu já tenho aqui algumas coisinhas, ok? O que é que eu posso fazer? Neste caso ele é só de fogo, ok? Portanto não me deixa escolher mais nada. Aqui nas propriedades eu posso escolher qual é que é o nível de percentagem de fumo, ok? Para que ele possa provocar um falso alarme. Ok? Portanto, este valor vai de 1 até 5. Neste caso, ele está com a sensibilidade no médio. Ok? Portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso aumentar durante o dia a sensibilidade dele e diminuir à noite, ou vice-versa. Okay? Posso também dizer se quer que ele tenha um LED a pescar ou não. Claramente que isto só está disponível no ALKE, que é o outro equipamento. Okay? Neste caso, se eu selecionar ou não, isto tanto faz. Não vai fazer nada. Okay? Na mesma, eu posso colocar aqui o nome, posso pôr aqui detector uh, arrecadação, por exemplo. Oi, ficou ali que está qualquer coisa. Detector arrecadação. E vou gravar. E ele ficou lá. E agora aqui posso pôr aqui, por exemplo, vou aqui a esta botoneira há pouco, que eu não tinha colocado aqui o nome nela. E sendo material, agora aqui, por exemplo, na betoneira cabelada já tenho aqui mais algumas coisinhas, já posso dizer que pode ser falha, pode ser pré-alarme, pode ser um alarme técnico, já posso configurar aqui de várias formas, ok? E posso escolher qual é a input action que ela recebe. E aqui já posso pôr o texto, oi, ora, botoneira, entrada, pronto.
o input, isto pode ser virado ao contrário, acho que ele tinha aqui mais qualquer coisa. O endereço eu posso modificar, neste caso ele está com o endereço 1, eu posso modificar o endereço para o outro que eu achar melhor. Portanto, posso fazer aqui posso ter aqui várias configurações úteis conforme o caso. E eu gravei. Agora não tem uma coisa, eu fiz tudo aqui, mas não alterei, não, na central continua tudo tal qual quando eu puxei há pouco. Então eu vou enviar a informação para lá daquilo que eu fiz agora. Então vou novamente aqui a Tools, escolho o equipamento, ele já está, notem que ele já virou a seta para lá, que ele já sabe que eu vou comunicar para lá, vou conectar com o painel, muito bem, e vou enviar para o painel, ok? Como eu tenho o botão portanto, ativo para que eu possa escrever na própria central, ok? E eu agora estou a comunicar com ela. Só enviar aqui os dados todos. Ok. Do you wish to return? Sim, ok. Podemos regressar outra vez aqui. E então, ele neste momento o que é que está a fazer? Está a guardar a configuração e de seguida vai dar uma leiturazinha no loop. Porquê? Porque eu mexi no loop. Eu alterei textos, fiz algumas coisas e ele agora vai fazer essa alteração. Vamos só guardar aqui um bocadinho, só ver ela a guardar, porque ela de seguida vai fazer outra coisa, que eu quero fazer um teste agora, quero fazer um disparo com uma botoneira, só para vocês verem qual é que é a informação que nós inserimos agora, o que é que vai aparecer ali. Eu continuo lá com uma falha, já lá vamos. Vamos ali aos 4 eventos, notem, estão a ver? Que eu estava-vos a falar há pouco, ele agora vai fazer a análise ao loop, ok? Não vai adicionar equipamentos, ele guardou a configuração que eu lhe enviei e agora, depois de ter confirmado que estava tudo bem o que eu lhe enviei, agora é que ela vai escrever nos equipamentos. Okay? Mas agora é que ela vai fazer essa modificação daquilo que eu lhe enviei pela programação. Então, enquanto ela faz isso, vamos ver aqui outra coisa no software. Portanto, o software é o LE2, como vocês já perceberam. Tem estes 4 separadores aqui em cima, onde eu, basicamente, aqui no file, é onde eu faço a gestão dos projetos, ou seja, qualquer projeto que eu crie ou que eu faça gestão ou preciso ir buscar, portanto, é sempre neste primeiro separador, ok? Depois de ter este projeto já aberto e selecionado, então eu passo para Configure, e aqui em Network, que é este primeiro onde nós estamos, é onde eu vou poder então escolher os vários equipamentos, ok? Porque eu até posso, se eu quiser, eu posso a partir daqui adicionar todos os detectores, ok? Eu até posso ir buscar aqui o ACD, por exemplo, ok? E posso adicionar o ACD, ok? Já o tenho aqui adicionado virtualmente, não está no loop do equipamento, mas tenho aqui então várias formas. Lembram-se de eu vos ter falado há pouco na apresentação os 24 modos de trabalho. Portanto, eu posso escolher durante o dia os vários modos com que ele vai funcionar e à noite, por exemplo, só fazes detecção de fumo, por exemplo. Ok? Portanto, posso escolher a parte da sensibilidade tanto de dia como de noite, posso ajustar o valor da temperatura em graus e ainda posso ajustar o valor de monóxido de carbono. Okay? E até depois, se quiserem, até tenho aqui um PDF que nos explica toda a funcionalidade. Ok, ela já terminou. Vamos só silenciar. Já está. Ok. Ativar controlos. E vamos tentar repor novamente o sistema. Ok. E agora já repôs. Em princípio, já apagou a avaria. Ok? E o sistema está normal. Pronto. Aquilo disse era alguma coisinha que ficou ali, com tantos testes que a gente faz aqui, pode ter sido alguma coisa ali. Então, este PDF que eu cliquei agora aqui, eu vou só passá-lo aqui para a frente para vocês o verem. Portanto, é um PDF detalhado, ok?
com os tais modos de funcionamento e com as instruções de como é que eu poderei programar ou o que é que faz quando eu ajusto os vários modos, ok? Portanto, isto ajuda-vos imenso a ajustar qual é o melhor comportamento no caso deste detector. Portanto, na realidade, eu posso até adicionar tudo isto, ok? Fazer todo o meu projeto sem sequer estar conectado diretamente à central. E quando eu chegar à altura em que eu tenho a central já instalada com todos estes setores, posso simplesmente descarregar para lá a informação. Claro que vai sempre mexer com os endereços, portanto, vai depender qual é o tipo de projeto que vocês possam ter, ou o projeto já definido, já com os setores todos endereçados, e eu simplesmente só tenho que bater certo aqui, ou então manda tudo lá para dentro e ela depois que deu os endereços automaticamente e eu depois tenho que andar à procura e tenho que andar a ajustar tudo. Portanto, nesse aspecto é realmente flexibilidade e fica ao vosso critério nesse aspecto, ok? Portanto, vou eliminar este detector, eu já não preciso dele, ok? Era só para vocês perceberem o que é que nós podemos fazer aqui. Portanto, New Device, eu aqui tenho então um assistente que me vai escolher e vai-me dar toda a informação muito mais detalhada. Eu posso dizer que está instalado ou não instalado, ok? E ele pode cá ficar em memória e eu depois, mais tarde, posso cá vir e dizer que sim, senhor, ele já está instalado, ok? Portanto, eu posso pôr todos os equipamentos, defini-los como não instalados e dizer, ok, tu agora ficas aí, a central não vai dar avaria, porque a central não vai dar por falta deles, porque eles estão como não instalados, e eu depois, mais tarde, quando eu tiver os equipamentos todos conectados e venho aqui à programação e digo, olha, este já está instalado, já está em funcionamento, e eu posso ir gradualmente colocando tudo em funcionamento. Mais System Manager, aqui é onde nós podemos configurar vários botões no ecrã, okay? Onde nós podemos até escolher o que é que nós queremos que faça, ok? E onde é que queremos que ele fique localizado, qual é que é a funcionalidade, uma evacuação ou uma outra coisa qualquer, ou então, por exemplo, eu quero um alarme só para uma determinada secção que vai fazer disparar uma matriz de comandos onde eu tenho uma claraboia, onde eu tenho uma ventilação, uma extração de fumos, os sprinklers, o que for, ok? Depois tenho aqui uma Quick Config, onde eu aqui posso fazer aqui alguma configuração muito rápida dos equipamentos. Esperem lá, onde é que eu estava? Exatamente, o Quick Config volta-me aqui atrás. Eu estava aqui, Config, exatamente. Zone Manager, portanto, aqui é onde eu vou criar as minhas zonas e vou colocar os detectores em determinadas zonas, ok? Portanto, quando estamos a dizer zonas, estamos a dizer, por exemplo, área de fabrico, escritórios, balneários, corredores comuns, portanto, zonas e áreas em que eu tenho vários detectores e eu quero agrupá-los. E sempre que eu tiver um alarme, por exemplo, na zona de fabrico, na fábrica, tenho um determinado comportamento, tenho uma matriz de comandos. Se eu tiver um alarme na zona de escritórios, vou ter uma matriz de comandos completamente diferente. Portanto, eu posso dar as ordens conforme as zonas e agrupá-los dentro dessas zonas, como também depois criar zonas de confirmação. Por exemplo, só tenho um alarme se a zona dos corredores que está adjacente à zona da cozinha ou dos balneários, só quando elas realmente entrarem as duas em alarme é que eu tenho um alarme real, com várias condições nesse aspecto. E isso aqui é no Cause e Effect. Sensitivity Manager, portanto, aqui é onde eu posso adicionar, ou melhor, colocar a sensibilidade para os meus detectores, ok? Portanto, eu posso pôr aqui o meu detector, o meu fotossensor, durante o dia e durante a noite, dizer-lhe como é que ele vai funcionar, ok? Como no multisensor, tanto na parte multi como na parte óptica, ou, por exemplo, só na parte de temperatura, ok? Ou seja, como é que eu quero que ele funcione, ok? Eu posso escolher de que forma é que ele vai fazer, ok? O Loop Manager será para identificar quais é que são os detectores, por exemplo, filtra só por call points, só quer ver call points, só quer ver detectores e ver quais são as propriedades. Posso criar delays para o detector, o primeiro delay, o segundo delay. Portanto, eu posso ter aqui algumas funcionalidades engraçadas nesse aspecto, ok?
E depois também tenho aqui a panel I/O, deixem-me só ver, exatamente, pronto, que são os relés que nós estávamos a falar há pouco, quando eu vos mostrei na outra apresentação. Portanto, eu tenho o Fire, aqui está, isto é input, onde é que estão os relés? Está aqui, relé. Sound Circuit 1, 2, 3 e 4, ok? Depois tenho relé 1, relé 2, Fire Contact, Alarm Contact, e temos de ter aqui o Fault Contact, ok? E portanto, isto são sempre, vou deixar aqui, está aqui, output, mas isto é do módulo, isto é do módulo, isto é do painel, ok? Eles não devem estar configurados, porque eu ainda não configurei aqui esta parte. Não, eles não estão configurados, por isso é que eu não estou a conseguir mexer nada deles. Porque eles não estão configurados no painel, ok? Estão lá, mas não estão configurados. Cause and Effect. Portanto, aqui é onde eu vou criar então as tais condições, ok? Portanto, em que uma determinada causa terá um determinado efeito. Notas adicionais, mensagens que nós podemos adicionar depois para o caso de alarme. Eu só queria ver se já está tudo ok, já. Queria só fazer aqui um pequeno alarme rapidamente. Portanto, ele está-me só a dizer que eu tenho o evento de memória, a chave de memória está ligada. Eu ativei agora aqui a botoneira. Ok, entrei em alarme. O que é que eu estou a ver? Estou a ver que está um alarme na zona, na botoneira de entrada, ok? Portanto, onde eu posso clicar, vou silenciar aqui a sirene, ok? Portanto, notem que eu ainda nem sequer tenho login feito. Posso ver aqui os mais detalhes, ok? É uma botoneira, o painel é este, é a zona 1, por exemplo, é a zona de escritórios. Qual é que foi a data, a hora? Sim, senhor, muito bem. Eu posso ver mais. Continuo na mesma, ação incêndio, localização botoneira de entrada. Muito bem, então agora vou ativar controlos. Ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, enviar. E agora posso repor o sistema. Neste caso, eu tenho primeiro que reativar a botoneira, ou rearmá-la, peço desculpa, rearmar, e então, agora sim, eu consigo repor o sistema. E ela agora volta novamente à normalidade. E pronto. Meus senhores, basicamente era isto que eu tinha, portanto, preparado para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Se vocês quiserem agora algumas questões ou algumas perguntas, digam, que normalmente é este espaço final que nós reservamos para este tipo de situação. Não sei se vocês têm alguma questão, alguma dúvida. Eu, entretanto, sim, a apresentação será partilhada por e-mail. João, pode ser partilhada, tem é que me fazer um e-mail a solicitar, está bem? Nós apenas enviaremos a quem solicitar a apresentação, ok? Não sei se vocês têm alguma questão ou alguma dúvida. Isto é só mais uma introdução, é só mais para conhecermos aqui o equipamento. Eu penso que futuramente teremos algumas formações um pouco mais detalhadas, mas agora, numa primeira fase, é aquilo que nós temos neste momento. Meus senhores, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Quero apenas salientar que, portanto, para seguirem com atenção os vossos e-mails, nós temos enviado várias news, várias informações por e-mail. Temos no nosso portfólio, tem estado constantemente a ser ampliado em termos de equipamentos, novas marcas. E as formações online também têm sido bastante atualizadas. Nuno, relativamente à tua questão, isto é um curso, isto é um curso online, portanto, a questão da certificação poderemos depois verificar, ok? Depois nós podemos falar depois acerca disso, está bem?
qual o e-mail para solicitar? O e-mail para vocês pedirem, portanto, para pedirem a apresentação é o SAT Portugal, SAT, portanto, satportugal, @visiotechsecurity.com. E toda e qualquer dúvida, toda e qualquer questão que vocês tenham adicionalmente relativamente a isto, podem enviar por e-mail e também podem enviar, portanto, por telefone, podem contactar a nossa linha e, portanto, e esclarecer as vossas dúvidas relativamente a isto, ok? Pronto, meus senhores, muito obrigado. Eu peço desculpa se houve aqui alguma coisa que não ficou, se não ficaram todos satisfeitos, não ficou tudo esclarecido, mas alguma questão, alguma dúvida, estou ao vosso dispor. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.